Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui no Seara de Jesus, compartilhando com vocês um tema relacionado à atividade da Associação Médico Espírita. Nós, como uma sociedade, a gente tem como patrono o Dr. Bezerra de Menezes. E o objetivo dos grupos, são muitos, né, pelo Brasil todo, é fazer uma conexão entre a ciência e a religião, entre o conhecimento acadêmico e a nossa forma de religarmos com Deus. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, claro, saúde plena. Esse é o objetivo da nossa palestra hoje. Então, pela Organização Mundial da Saúde, está lá, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas ausência de doença, né? Porque às vezes a gente é meio intuitivo, né? Se eu não estou doente, eu estou saudável. Mas o que a Organização Mundial da Saúde está dizendo não é só não ter doença, é muito mais do que não ter doença. Pode voltar um pouquinho. Você ter um bem-estar físico, beleza, não está doente, mental, social e, na verdade, acrescenta-se nesse social aí, espiritual, né? Pode passar o próximo. E olha como é interessante a Organização Mundial da Saúde falando sobre saúde, a extensão da assistência médica e psicológica em áreas afins a todos os povos é essencial para a plena conquista da saúde. O que dá para nós percebermos que no mundo em que vivemos, no momento atual, nós não temos plena saúde, né? Porque a gente não tem, todas as pessoas, a oportunidade de ter o atendimento necessário para manter a sua saúde. A deficiência é muito grande, não só no Brasil, como em muitos lugares do mundo. A gente está longe um pouquinho ainda de um planeta de regeneração, em que predomina a fraternidade. Aí a Organização Mundial da Saúde está falando de fraternidade. Pode passar o próximo. Essa é uma enfermeira americana que desenvolveu uma teoria de cuidado e enfermagem, chamando a atenção para o autocuidado, a teoria do autocuidado. Pode passar o próximo. E requisitos para esse cuidado são requisitos universais, necessários para todos, requisitos relacionados ao desenvolvimento, os requisitos para uma criança, os requisitos para uma gestante, os requisitos para um idoso e desvios da saúde, aqueles que já têm um acometimento crônico e que vai precisar de um cuidado especial. Então a gente vai centrar a atenção nos cuidados universais que são necessários para todos. Pode passar o próximo. A gente precisa de respirar, precisamos do ar, nós precisamos nos hidratar, precisamos da água, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos movimentar, mas também precisamos repousar, isso faz parte do autocuidado nosso para atender às necessidades universais. E somos seres sociais, nós precisamos do convívio social. Então, pode passar o próximo. Nosso organismo usa o oxigênio para, junto com a glicose, transformar em energia que faz as nossas células funcionarem. Então a gente precisa respirar bem. Mas não sei se você já parou para prestar atenção. Quantas vezes hoje você fez uma respiração assim, ó, profunda, usando todo o recurso que a nossa ventilação pode dar, pensando só na oxigenação? Isso faz um bem danado para a nossa saúde. Mas pensando para a nossa saúde espiritual, isso também faz um bem danado, porque a gente também ganha energia do plano espiritual quando a gente faz essa respiração profunda, inspira, expira e se conecta com aqueles que estão para cuidar de nós, e nós temos muito que cuidam de nós. Pode passar o próximo. Nós precisamos de água, porque o nosso corpo é 70% dele é água. Então nós precisamos nos hidratar. Levanta a mão aí, quem bebe 2 litros de água por dia. É pouco, né? É pouca gente. A gente precisa no mínimo 2 litros. Dependendo da minha atividade, 3, às vezes até 4. Então nós precisamos nos hidratar, faz parte de a gente manter as nossas células saudáveis, o nosso rim funcionando adequadamente,
nosso sistema circulatório com volume para levar a nossa energia, o nosso ATP para as nossas células. A gente precisa se alimentar. Aí vocês estão vendo um pratinho que é um coração, estão vendo um estetoscópio, porque na verdade esse site aí está falando de alimentação saudável para o nosso coração. Mas se você olhar o pratinho, tem verde, tem vermelho, tem roxo, tem um monte de cores. Uma comida multicolorida, normalmente ela traz substâncias necessárias para o nosso dia a dia. A gente tem que ter uma proporção de carboidrato, uma proporção de proteína, precisamos de uma proporção de gordura, precisamos de sais minerais, de vitamina. E uma alimentação saudável é fundamental para manter as nossas células saudáveis. Isso é cuidado universal. Isso nos possibilita a chance de a gente ter uma saúde física plena. Pode passar o próximo. Nós precisamos de movimento, atividade. A atividade física faz o nosso coração funcionar. E ele funcionando, batendo, ele favorece a manutenção de uma vascularização adequada dele, né? Sabe, tipo, não tem obstrução das artérias que irrigam o coração, né? Que leva o indivíduo a ter um infarto agudo do miocárdio, né? Então a atividade física ela é fundamental para o nosso coração, como é fundamental para o nosso cérebro. Porque se você tiver uma boa circulação, essa circulação vai favorecer a higienização das suas células do sistema nervoso. Obviamente que aqui a gente também pode considerar o exercício mental da leitura, o exercício do treinamento de atenção plena, né? Então, é uma necessidade a gente cuidar do nosso sistema circulatório, assim como cuidar do nosso sistema nervoso. E a gente precisa também descansar, dormir no horário que é o melhor para o organismo da maior parte das pessoas, dormir, que é à noite, que nós temos ciclos biológicos, nós temos um biorritmo. E o sono noturno é o que mais traz repouso para nós. Obviamente que quando a gente diz que o sono é necessário, a qualidade do sono faz diferença. Porque às vezes a pessoa dorme a noite toda, mas não atinge um ciclo cerebral de funcionamento em que as nossas células efetivamente repousam, que é o chamado sono REM. E para que você possa ter isso, você tem que ter atividade durante o dia, tem que ter uma atividade mental, tem que ter uma atividade emocional mais tranquila e no final do dia, uma luminosidade que vai diminuindo para que você tenha uma sonoridade menor, para que você consiga ter um sono que refaz as suas células. Então, é necessário uma boa noite de sono. Então, nós temos que ter ar, água, alimento, atividade, repouso e convívio social. Pode passar o próximo. Nós somos seres sociais. É bem curioso, né? Porque a caminhada para atingir a evolução é sua. É você que vai dar o passo para aprimorar seu entendimento do significado da sua vida, do que é importante para a sua vida. Mas é fundamental a fraternidade. Nós temos que viver a nossa vida individual nas nossas conquistas espirituais, mas a gente tem que compartilhar isso com outros. A gente precisa desse compartilhar, dessa convivência, amar ao próximo. E nessa hora a gente tem até evidências científicas de que, por exemplo, um trabalho que foi feito em Harvard, mais de 80 anos de trabalho, 72 anos de trabalho, e que acompanharam jovens até o falecimento de um percentual grande que faleceu, e aqueles que ainda estão vivos no momento atual e já estão trabalhando na segunda geração. O que é importante para a felicidade, para adquirir a felicidade em uma condição saudável? Convívio social, relação familiar, amizades, atividades como essa que a gente está fazendo aqui, que a gente gera um ciclo de convívio social e de suporte social. Então, com isso, a gente está apresentando aqueles requisitos que a Doren apresentou para a gente, a Dolores Oren, que a Organização Mundial da Saúde apresentou para a gente, falando da saúde. Mas aí eu convido vocês a ler o livro Consolador, de Emmanuel, pelas mãos do Chico. O capítulo é o capítulo 5, esse livro foi publicado em 1940, fala das ciências aplicadas, e a pergunta, é um livro de perguntas e respostas.
A pergunta é a pergunta 95. O que é a pergunta 95 fizeram para Emmanuel? Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Então está perguntando para Emmanuel o que é saúde. E aí ele responde: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Como a gente estava falando, né? O que a Organização Mundial da Saúde falou. Mas para o plano espiritual, todavia, o grifo agora é meu, né? A saúde é a perfeita harmonia da alma. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Aí fica a pergunta: temos saúde no planeta que a gente vive, no estadia que nós estamos nos encontramos? Mas olha que interessante que ele coloca também na resposta: para a obtenção da qual, a obtenção da perfeita harmonia da alma, muitas vezes a necessidade da contribuição preciosa, olha que interessante, contribuição preciosa das moléstias e das doenças, deficiências transitórias que a gente encontra na Terra. Duas perguntas diante do adoecer. Uma é por quê? Por que eu adoeci? Porque eu não segui a orientação da Dolores e não tomei água, não respirei direito, não dormi, não me alimentei adequado. Aí adoeci do coração, adoeci do pulmão, adoeci dos rins. Por quê? Mas a segunda pergunta importante a se fazer: para que nós adoecemos? A doença faz isso que o Emmanuel está chamando a atenção para a gente. Desperta a nossa alma, aprimora a nossa alma. Contribuição preciosa das moléstias para o aprimoramento da alma é a aquisição da saúde. Pode passar o próximo. Conhece essa mocinha aí? Tem uma perfeição na alma aí ou não? Tem, com certeza tem. Mas tinha saúde? Tinha não. Teve infarto, o infarto deu arritmia, essa arritmia, esse infarto trouxe problema no pulmão, aí ficou com enfisema, que é aquele problema crônico do pulmão, teve malária, magrinha, mas o que ela falava para as meninas que ela ajudava a encaminhar esse aprimoramento da alma? Quando for atender aqueles que estão nas ruas de Calcutá com necessidade, imagine que você está atendendo ao nosso Mestre Jesus. E aí você vai fazer esse cuidado do próximo com muita naturalidade, com muito carinho, com muito amor, e aí você está aprimorando a alma, não é? Pode passar o próximo. Conhece essa senhorinha aí? Considerada agora como santa católica, né? A nossa Dulce, irmã Dulce, a cuidadora dos pobres, né? É a santa pela Igreja Católica. Por quê? Porque a vida dela foi em benefício de cuidar dos pobres, a constituir um hospital, o Hospital Irmã Dulce, lá em Salvador, que atende uma infinidade de pessoas, o maior hospital filantrópico que a gente tem no Brasil, não é? Tinha saúde? Tinha não, tinha enfisema. A irmã dela passou por uma condição muito grave de gravidez, de risco, tinha medo de perder a criança, de perder a irmã, fez uma promessa de que ela dormiria sentada numa cadeira, não deitaria mais na cama para que a irmã pudesse recuperar, e levou essa promessa dela por 30 anos na vida dela, o que acabou comprometendo um pouco mais a saúde, mas a saúde espiritual dela a gente não tem dúvida de que ela tem. E curiosamente teve infarto também. Então, Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, probleminhas no coração. Conhece esse rapazinho aí? 92 anos, né? Nossa, ele era saudável? Não era não. Tinha sinusite que doía pra caramba, tinha problema na vista muito grave, também teve infarto, também teve uma tuberculose que comprometeu o pulmãozinho dele, tinha asma, tinha bronquite, por causa da hipertensão intraocular e da sinusite, tinha dores terríveis, e conduziu a vida dele, trazendo para nós mais de 400 livros, não é? Tem saúde plena física? Não tem. Tem saúde plena espiritual? Tem. Pode passar o próximo, por favor. Chamando também um convite para Ideal Espírita, um livro de vários espíritos, pela mão do Chico e do Valdo Vieira, um livro de 1963, no capítulo 4, 100 por 1. Pode passar o próximo, por favor. Eurípides Barçanufo, né? Médium brasileiro aí, falando, agora pelo plano espiritual. O corpo humano e o corpo espiritual são construções divinas.
a se estruturarem sobre forças que se combinam e trabalham constantemente em dinamismo santificante por nossa vez, peças atuantes do Evangelho vivo, demonstrando que o serviço é condição de saúde eterna. Então, quando a gente trabalha pelo bem do próximo, a gente está construindo uma saúde eterna. Por quê? Quando você está trabalhando no bem do próximo, você está fazendo, pode passar o próximo, não só o seu organismo se movimentar em benefício de outros, pode passar e, na verdade, está acionando o seu princípio inteligente, o seu espírito, através de uma interface que é o seu corpo espiritual, que é o seu perispírito. Então, como é que a coisa funciona, a grosso modo? Pode passar o próximo. O nosso espírito interfere no funcionamento desse nosso corpo de interface, que é o perispírito, que, por sua vez, vai comandar as nossas células de uma maneira adequada. Pode passar o próximo. Da mesma maneira, as nossas células impressionadas impressionam o nosso perispírito, que vão transformar o nosso espírito. Por isso, aquilo que o Emmanuel falou, as moléstias e o adoecer são instrumentos para a transformação da nossa essência espiritual, não é? Então, a gente vai conseguir saúde plena quando a gente conseguir a saúde do espírito. E a gente vai conseguir a saúde do espírito quando a gente conseguir transformar em prática aquilo que a gente aprende com o Evangelho, não é? Por isso que ele está dizendo que o Evangelho é aquilo que vai transformar a nossa essência espiritual. Pode passar o próximo. Mais uma vez, Emmanuel nos ensinando. O livro é Pensamento e Vida. Esse livro é sensacional. Recomendo fortemente a leitura dele aos pouquinhos, porque livros do Emmanuel, livros do André Luiz, um capítulo, você estuda uma semana inteira sobre aquele capítulo, que traz muita lição, não é um livro de leitura assim, contínuo. Pode ser também, mas, e nesse livro, ele está falando assim, a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. O que ele está querendo dizer para a gente? Pode passar o próximo. Você tem duas casas que são a mesma casa, na verdade, né? A casa da imagem à esquerda da tela está meio judiadinha, né? Está faltando uma pintura, o portão está enferrujado, né? Está cheio de mofo lá no teto, mas você pode cuidar dessa casa ao longo do tempo para ela estar sempre assim. Casa dá um trabalho danado, né? Tem que estar sempre fazendo a reforma, tem que estar sempre renovando a estrutura. Então, se você cuidar bem da sua casa, quem é a nossa casa? Nosso corpo físico, aquele que a gente tem que, todo dia que a gente levantar, agradecer a existência dele para me dar a oportunidade de eu aprimorar a minha essência. É sobre essa saúde que o Emmanuel está falando. A mesma coisa é um piano. Se você deixar como está ele no fundo do quintal, a madeira vai deteriorar, o piano vai se estragar todo. Ao passo que, apesar de ele estar meio judiadinho, já ser um piano mais antigo, se você guardar e cuidar adequadamente, ele vai representar o que as notas do teclado podem representar e trazer a emoção da beleza da música para a gente. É isso que o Emmanuel está chamando a atenção para a gente nesse livro Pensamento e Vida, falando sobre a saúde. Mais uma vez o Emmanuel, o livro chama-se Emmanuel, Dissertações Mediúnicas, um livro de 1938, em que ele está falando da saúde humana, medicina espiritual. Um livro no capítulo é o capítulo 23. É um livro de dissertações, conversar sobre os mais diversos temas. E aqui ele está falando sobre a saúde humana, medicina espiritual. Pode passar o próximo. Essa é uma pintura mediúnica do Emmanuel, como ele se apresentou para esse médium que fez esse quadro dele. Ele no momento em que ele era Públio Lentulus. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada em razão da febre maldita do ouro. A gente é muito materialista ainda, né? Mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo da humanidade. Pode passar o próximo. Essa é uma das funções das associações médico-espíritas: ciência, saúde e espiritualidade, né? A saúde espiritual é o objetivo nosso, que ainda no patamar que nós nos encontramos, ainda não temos condições de ter uma saúde espiritual plena, mas
estamos com condições de despertar para a necessidade de a gente fazer transformações íntimas para em sucessivas reencarnações a gente conseguir conquistar essa saúde plena e vir, às vezes, de volta aqui à nossa casa material, no papel de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, de um Chico e de personagens tantos que são missionários, que já têm essa saúde espiritual instalada no seu comportamento. Pode passar o próximo. Então, Emmanuel, pode passar o próximo, disse para a gente que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, nós não temos saúde plena ainda, porque nós somos seres criados por uma causa primária de todas as coisas, infinito amor, infinita bondade, infinita misericórdia, perfeito em todas as perfeições. Quer dizer, dá para ser uma obra que vai dar errado? Nós, cada um de nós? Não. A nossa destinação, como discute muito bem Kardec no livro Céu e Inferno, a nossa destinação é sermos puros, plenos de sabedoria, plenos de amor. Pode passar o próximo. E como é que a gente consegue isso? Nosso Mestre Jesus veio até nós para traduzir de uma forma compreensível as leis divinas. E a gente ainda teve a vantagem de ter o Espiritismo para poder nos aprimorar as lições que Jesus nos trouxe, usando a razão, o raciocínio, a lógica, favorecendo a gente compreender melhor o que ele disse para nós em parábolas. Mas uma das coisas que ele respondeu ao doutor da lei, quando perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E a resposta dele foi: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com tudo que você seja capaz. Ame aquele que te deu a vida espiritual, para que você possa, com essa centelha divina que está dentro de você, está dentro de cada um de nós, potencializá-la ao máximo, à maneira do que Jesus já tinha dito para a gente, que vocês irão fazer o que eu faço e muito mais. Nós vamos aprimorar essa nossa essência a ponto de nós termos a saúde plena, que é o objetivo da nossa vida. Mas a vida que eu estou falando, a nossa vida real, que é a nossa vida espiritual. Pode passar o próximo. E o segundo mandamento, disse Jesus, é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Quando você ama ao próximo, você está amando a Deus, nosso Pai. Que a nossa destinação, como seres, criaturas de Deus, é de sermos plenos na capacidade de amar e plenos na capacidade de entender as leis divinas. Pode passar o próximo. E aí a gente vai ter condições de efetivamente seguir os passos do nosso Mestre Jesus. Qual é o Espírito mais perfeito para nós seguirmos? Pergunta no Livro dos Espíritos. Qual é a perfeição, o exemplo de perfeição que a gente tem? A resposta foi o nosso Mestre Jesus. Tá? Então, precisamos agradecer a nossa vida biológica, precisamos seguir as recomendações do autocuidado, porque afinal de contas a nossa casinha, que é o nosso corpo físico, é um instrumento que Deus nos oferece para a gente aprimorar a nossa alma, e precisamos nos esforçar para aprimorar a nossa alma. Conhece-se o bom cristão, o bom espírita, a pessoa boa, o ser que é de índole boa, pelo esforço que ele faz para vencer as suas más tendências, para superar as suas dificuldades, né? Então, é o que vai nos conduzir na direção da nossa destinação. Então, saúde plena, física, orgânica, tem a sua limitação aqui nesse mundo que a gente vive. E a medicina espiritual que o Emmanuel recomendou é para que a gente possa fazer isso que nós estamos fazendo, refletindo sobre as lições do Evangelho, trazendo para a nossa vida do dia a dia, procurando o máximo possível colocar em prática, para que a gente possa dar uma caminhada, um passinho a mais na direção da nossa destinação, que é a perfeição. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui com vocês, compartilhando essas reflexões, convidando para que façam a leitura desses livros aí, que o aprofundamento vai te oferecer um instrumento muito bom para você ter a sua vida conduzida de uma forma mais favorável. Muito obrigado.